Fertilizante complexo, NPK no grânulo, NPK no grão, nutrientes no mesmo grânulo. Esse é um tipo de fonte de fertilizante. Qual a diferença dessa fonte em relação a uma mistura de grânulos? NPK tradicional, um 4,14,8, por exemplo, um 6,24,12, essas misturas que nós temos no mercado, qualquer uma das misturas de nitrogênio, fósforo e potássio, que são misturas de fertilizantes simples. Nesse vídeo aqui você vai aprender quais as principais diferenças e o porquê que essas diferenças são fundamentais no momento de você escolher qual fertilizante usar na sua lavoura e qual qualidade e qual produtividade maior você vai poder obter se você acabar escolhendo por uma fonte de fertilizante com nutrientes no grânulo. Fica comigo nesse vídeo que você vai descobrir. Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Esse vídeo aqui eu estou fazendo principalmente porque esse foi um dos assuntos que eu levantei lá no Instagram, @agro-de-respeito. Se você não segue, siga lá o Agro de Respeito, que eu fiz uma postagem com algumas imagens de algumas fotos que eu tirei no dia de campo que eu participei na semana passada e com a empresa que eu trabalho, tá? Eu não vou falar de produto, de marca, de empresa nesse vídeo aqui, né? O YouTube, a ideia é trazer conteúdo educativo e que seja eternamente buscável, né? Então não vou destacar marcas aqui. Se você quiser saber mais detalhes, entra lá no meu Instagram, que lá eu falo com mais detalhes em relação à marca de produto. Mas eu vou mostrar aqui as imagens que eu fiz que deram o que falar, deram aí. Provavelmente quando você vê esse vídeo já vai estar chegando próximo ou vai ter passado dos 1000 likes, né? Muita gente compartilhando porque realmente é curioso e é algo importante, né? Claro que muita gente que é profissional na área vai falar esse assunto já está batido, né? Essa comparação não faz sentido, mas como teve uma ótima repercussão lá, é porque muita gente ainda não conhece, então eu achei que valia a pena trazer aqui para o canal, tá? Se você conhece, compartilhe a sua experiência nos comentários, comente o que você acha, né, que a sua experiência é sempre muito válida. Então, vou colocar a imagem aqui. Então, o que é isso, né? São duas caixinhas. Essas caixinhas elas possuem dentro dessas repartições peneiras e essas peneiras são de diferentes tamanhos, né? Então, no material de cima da foto é um fertilizante complexo, né? Uma mistura, na verdade um NPK. Esse aí, além de nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, ele tem manganês, boro e zinco, ou seja, macro e micronutrientes todos no mesmo grânulo. Então cada grânulozinho de fertilizante cinzinha, esse que você vê dessa fonte de cima na foto, ele contém a mesma quantidade de nutrientes, tá? Não vou me ater aqui às concentrações, tá? Mas só um NPK, por curiosidade, é um 4,28,8 e daí as outras concentrações dos outros nutrientes que eu comentei. E o fertilizante de baixo, ele é um 4,14,8 tradicional, nitrogênio, fósforo e potássio. E também passou pelas peneiras, tá? Nessa primeira imagem a gente já consegue ver algumas coisas interessantes. E o porquê que um fertilizante com uma qualidade superior, um fertilizante complexado, ele pode trazer algumas vantagens. Então, primeiramente, o que essa imagem traz, e ela vai ser reforçada na segunda imagem, é em relação à qualidade física desses materiais. Então você vê quando um material é um fertilizante com nutrientes no grânulo, complexado, de qualidade, você consegue ver que se privilegiam, né, os grânulos de maior densidade, de maior tamanho. Então você vê que com isso você consegue ter uma uniformidade na hora de espalhar, né? Então, além de ter grânulos maiores, ele tem uma uniformidade, ele tem menos divisão entre os níveis de grânulo, tá? Também não vou comentar aqui de legislação, se vocês quiserem que eu traga relação à legislação de peneiras, eu trago também. A ideia aqui é mostrar para você que é produtor rural, você que é técnico, quer conhecer um pouco mais sobre fertilizantes, essas diferenças. Quando a gente vai para a mistura, a gente vê que tem uma segregação maior, tem uma uniformidade menor, tem mais partículas finas principalmente. Se você olhar aí do lado direito da foto, que você vê que aqui tem bastante partículas fininhas ou pó, né? E o que isso acarreta de problema? Se a gente for pensar,
Antes de falar do problema, deixa eu só mostrar a segunda imagem também. Essa imagem teve gente que criticou, falou, parece que tem volume diferente de fertilizante. Na verdade é só a mesma caixinha, né, que ela estava assim e eu virei ela assim, tá? E tirei a foto. No momento que eu virei, um pouco de fertilizante caiu, outra parte ficou aderido aí ao plástico e você vê a diferença. Mas é interessante a gente ver nessa segunda imagem, principalmente na mistura de grânulos, como tem muito mais pó, tá? A ideia dessa imagem era mostrar isso para você. E imagina o seguinte, você tem esses dois tipos de fertilizante, a mistura de grânulos, o que acontece? A empresa formulou, né, foi para uma revenda dentro da sacaria ou de um bag, né, e depois isso vai para o campo, entra numa plantadeira, entra numa adubadeira, e todo nesse processo de sair da fábrica, ele sai da fábrica com uma fórmula, né, vamos supor uma fórmula 4,14,8, como essa aí da imagem. E aí tem toda a questão do transporte desse fertilizante, que está lá registrado como 4,14,8, para uma revenda, para uma cooperativa, e depois que vai para a cooperativa, fica lá armazenado, e depois vai também ser transportado para o campo. Nesse processo de transporte, a partir do momento que saiu da fábrica, o que acontece com esse pó que a gente vê na imagem? Esse pó, essas partículas mais finas, elas tendem a ir para baixo do bag, para baixo da sacaria, dependendo como ela for manuseada, e as partículas mais grossas tendem a ficar para cima. Como a diferença de granulometria dos materiais utilizados na mistura, tanto do tamanho do grânulo quanto da densidade dos grânulos são diferentes, além de ter essa maior quantidade de finos, a gente vai tendo segregação. Então é muito comum nesse transporte a gente ter na parte de cima de um bag ou numa sacaria uma fórmula e na parte de baixo outra. Né? Aqueles nutrientes que são mais finos ou que se soltam mais ou que se desfazem mais facilmente durante o transporte, na forma que é conduzido o material, eles tendem a descer. Então você tem, claro, como um todo dentro daquele recipiente uma fórmula, né? E lembrando que a fórmula é uma porcentagem de nutrientes, então 4,14,8 é 4% de nitrogênio, 14% de P2O5, que representa o fósforo, e 8% de K2O, que representa o potássio. Então você vai ter concentrações, ou seja, porcentagens diferentes. Você vai estar jogando muitas vezes no início da sua plantação uma fórmula e no final outra, porque eles vão ter segregação. E essa é a principal diferença, se for comparar com fertilizante, com os nutrientes no grânulo. Outra questão é micronutriente. Micronutriente é muito difícil você misturar, porque são gramas por hectare e não quilos por hectare que a gente coloca. Então imagina você misturar gramas, porcentagens muito pequenas dos micronutrientes para poder garantir que cada planta receba a mesma quantidade de micronutriente. Nesse transporte já vai ter segregação. Outro momento de segregação desses nutrientes é lá no campo. Você colocou dentro da máquina, a máquina ela vai chacoalhando conforme vai plantando, conforme vai adubando. E nesse momento, na mistura, a chance de ocorrer segregação é muito maior também. Então, você consegue visualizar, existem ensaios, existem experimentos que mostram isso, que a quantidade de nutriente que vai cair no início de uma operação é diferente da que vai cair no final, talvez não a quantidade total de nutriente, mas a porcentagem de cada um daqueles nutrientes. Não, eu quis dizer, não a quantidade diferente de adubo, mas talvez a porcentagem desses nutrientes. A quantidade de adubo pode variar também se mudar a característica do adubo, se cair primeiro os finos e depois os mais grossos, isso pode também alterar até mesmo a quantidade. E outro fator de segregação é quando você faz uma adubação a lanço numa máquina e você usa uma pendular, por exemplo. O pessoal fala, acaba virando o nome da marca, muita gente chama de Vicon, espalhadeira, e você acaba fazendo aquela aplicação a lanço. Aqueles grânulos maiores, eles tendem a ser lançados para mais longe, e aqueles grânulos menores, com menor densidade, para mais perto. Né? Então é o tamanho e a densidade que vai influenciar, né? O tamanho e o peso do grânulo, que vai influenciar se o grânulo vai ser lançado para mais longe ou para mais perto. Então, também existe a segregação na máquina, existe a segregação no momento da aplicação. Nada disso acontece se você tiver nutriente do grânulo, ainda mais se você trabalhar com uma tecnologia que, além dos macronutrientes, tem micronutrientes. Qual o problema de ter a segregação? Você foi lá, fez análise de solo, tem uma recomendação, fez tudo certinho. Aquelas plantas elas vão ter uma demanda de nitrogênio, fósforo, potássio,
cálcio, enxofre, magnésio, micronutrientes. E você vai lá, no momento da aplicação, você usa uma fonte que tem segregação, uma fonte que você não se atenta a esse tipo de qualidade. O que vai acontecer? Você vai ter muita divergência do seu planejamento para a sua execução. Então, aquelas plantas elas vai estar fornecendo para aquelas plantas, para a raiz daquelas plantas, uma quantidade diferente de nutrientes do seu planejamento. Vai estar oferecendo mais para aquelas plantas que não precisam e menos para aquelas plantas que precisam. Vai ter mais planta com deficiência nutricional e vai ter mais planta com excesso, com perda de nutriente, né? Então vai estar perdendo aí dinheiro no momento da aplicação. Então, uma fonte que tem os nutrientes no grânulo, muitas vezes pode, fazendo um orçamento aí, falar, isso aqui é mais caro, é um pouco mais caro. Às vezes nem sempre é mais caro, mas se for mais caro, é preciso levar isso em consideração. Então, se você está fazendo um trabalho bem feito, muitas vezes vale a pena você investir numa tecnologia que os nutrientes estão complexados e você vai garantir que aquelas plantas vão estar recebendo o máximo possível, mais próximo possível do planejamento que você fez, de acordo com a sua análise de solo, com uma boa distribuição e que elas tenham os nutrientes para que possam completar o seu ciclo produtivo, produzirem seus frutos, seus grãos, produzirem a sua biomassa da melhor forma possível. Tá bom? Então, era isso. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta aí o que você acha. Se você conhece tecnologias que são assim, que não são, se você usa esse ou aquele, se você usa mistura e você gosta, se você usa o fertilizante no grânulo e você gosta, com nutrientes no grânulo e você gosta. E se você quer outros temas como esse, quer que eu me aprofunde mais, que eu fale mais sobre esse tema, deixa nos comentários se você estiver acompanhando pelo YouTube. E lembre-se sempre de deixar o like, porque ajuda bastante, e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim o canal cresce e dá forças para trazer cada vez mais conteúdo para você aqui. É isso aí, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.